Existe uma promessa na palavra de Deus. Nós, como filhos, é um mandamento com promessa, né? Uma coisa maravilhosa. E eu posso dizer para vocês que eu estou, particularmente, sempre pensei nisso, sempre meditei nesse mandamento com promessa. Esse mandamento que diz lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, de 1 a 4, ele explana sobre isso, e ele diz: filhos, obedeçam os vossos pais, respeitem os vossos pais, honrem os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Eu achei que o coral ia cantar mais vezes, mas possamos refletir sobre isso. Hoje é dia das mães. Se é uma coisa que nós podemos acreditar plenamente, muito mais do que tem gente que acredita em palavra de político, né? A gente vê tanta coisa. Político, jamais renunciarei e serei candidato, mas não dá outra. O ser humano é enganoso, mas a palavra de Deus é fiel. Você quer viver bem? Você quer prosperar? Você quer que corra tudo bem na sua vida? Como é que tem sido o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe? Nós sabemos que tudo que convive junto, nós somos seres humanos, temos nossas falhas. Todo relacionamento entre homem e mulher, filho e mãe, filho e pai, pai e filho, mãe e filho, tem seus dias de irritação, tem os seus dias de problema. E eu posso falar com propriedade assim do que eu vivi com meu pai, porque meu pai tinha um temperamento forte, e eu também tenho, assim, eu tenho essa genética da pastora Osaide, do pastor Ciro, é inerente, eu não tenho como separar as coisas. Às vezes eu fico meio nervosinho, né? Mas eu quero viver em amor, aprender a conviver com as pessoas, aprender a tratar as pessoas, aprender a encaminhar as pessoas, né? Como somos pastores, ser um bom pastor, usar o cajado para dirigir. Ô ovelha, por aqui, né? Não dá uma cajadada na ovelha, não machucar as ovelhas. Quero que Deus me dê sabedoria. Mas em relação a honrar os pais, eu estou aqui hoje, eu falo isso não com soberba não, eu falo com humildade. Se eu estou aqui hoje, é totalmente o fato de eu estar aqui hoje é totalmente ao contrário do que eu imaginei, do que eu planejei, do que eu pensava, do meu anseio. E eu sou sincero, eu falei esses dias para a igreja que me posicionei, foi difícil para mim. Me posicionei, foi por causa da minha mãe. Pastor, não foi por causa da igreja, não foi por causa de nós. Se eu falar isso, irmãos, eu não estou sendo sincero. Mas hoje eu aprendi a amar a igreja. Hoje eu aprendi, mas lembra da história do processo que a gente pregou domingo passado? Mas eu
quis honrar a minha mãe, quis honrar o meu pai. Falei: mãe, jubila, mãe, porque a senhora já está com idade, a igreja está... Você já fez um trabalho maravilhoso, já fez tanto por nós. A gente sabe da história da minha mãe, de andar de chinelo havaianas, esse sol quente no verão. Morávamos ali na Avenida Laranjeiras, lá perto no supermercado, lá no alto. E a topografia de Limeira não é muito bacana, né? Não é igual Joinville, não é igual as cidades que minha mãe vivia no sul, é tudo plano lá. Se você for lá, é a cidade, por exemplo, Joinville, onde ela morava, é a cidade das bicicletas. Todo mundo anda de bicicleta, porque a topografia é benéfica, ajuda. E minha mãe pregou o evangelho, e eu falei: eu não posso deixar minha mãe sozinha. Eu não posso. Porque se eu deixar, um dia minha consciência vai pesar muito. E eu fui me renegando. Mas eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa. Honra pai e mãe, para que tudo vai bem, corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra. Para que tudo vá bem. E é um momento de reflexão. Como é que você está? Como é que está seu relacionamento com a sua mãe, com a sua mãe hoje? Tem muitas pessoas que não falaram com a mãe no Dia das Mães, porque estão carregando uma mágoa de muito tempo. E tem 5 letras mágicas, 5 letras maravilhosas, sabia? Que quebra qualquer parede, que quebra qualquer animosidade, qualquer diferença. 5 letras, junta: te amo. Arranje os dentes, sei lá, não consigo falar, mas se você que está me ouvindo pela internet, se você está aqui hoje e você está distante da sua mãe ou distante do seu pai, a gente pode englobar tudo. Creia nessa promessa da palavra. Se despoje do seu orgulho. Ah, mas minha mãe errou comigo, meu pai errou comigo, minha mãe me abandonou, minha mãe não me queria, minha mãe tentou me abortar. E você está carregando isso há muito tempo, e essa mágoa faz parte do seu cotidiano, e isso só faz você sofrer. Mas quando a gente se humilha diante de Deus, diante dos homens, pede perdão. Pastor, mas eu que fui vítima. Pede perdão. Pede perdão. Se você está aqui hoje e você fala: eu não tenho coragem de passar na minha mãe, não quero falar com a minha mãe, brigamos feio, e se eu for lá falar com ela, ela vai me ignorar, não vai falar comigo. Pede perdão. Eu estou falando de experiência própria. Você vai deixar de lado um cadáver que você está carregando sempre com você. O cadáver da briga, o cadáver da dissensão. Hoje é o dia que o Senhor te deu, é o dia que nós precisamos atuar conforme a palavra diz. Como eu estou dizendo, se é uma coisa que você pode crer, na palavra de Deus. Se é uma coisa que nós podemos colocar toda a nossa segurança na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca volta atrás, nunca volta vazia. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A palavra de Deus vai viver bastante isso. Você quer que corra tudo bem? Ah, pastor, minha vida está ruim. Por que será que está ruim? Porque tem áreas que não está bem. Porque tem áreas que você está lutando dia a dia para tentar solucionar um problema e a coisa não está indo bem. Será que é um relacionamento seu com a sua mãe? O mundo, a palavra de Deus, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Os homens só iriam olhar para si mesmo. Seriam jactanciosos, seriam orgulhosos. Pai contra filho, filho contra mãe. O que aconteceu?
Ah, tá. Eu fico preocupado, minha irmã. Mas está tudo bem. Pai contra filho. Esse é o que a Bíblia diz sobre o final dos tempos. O amor de muitos esfriaria. Onde você vai? Vai lá. Sala VIP. Glória a Deus. Que bom que a senhora está andando assim, mãe. Glória a Deus. Que Deus fortaleça as pernas da pastora Osaide. Oh, irmãos. Eu não sei se é certo falar isso, mas é mãe espiritual, né? Que te acolheu. Eu sinto esse carinho da igreja. Eu sinto esse carinho da igreja pela minha mãe. Eu vejo que as pessoas vêm aqui na frente. Eu acho bonito isso. Dê carinho, dê amor. A gente não sabe até quando a gente vai ter, porque tudo está no controle da mão de Deus. Deus tem cuidado da minha mãe. Mas voltando ao que eu estava dizendo, deixa de lado esse orgulho. Vai lá e se humilha. Você vai ver como Deus vai te dar vitória. E você vai ser abençoado. A coisa vai começar a fluir na sua vida. Eu estava falando que eu com meu pai, irmãos, já fui jovem, fui adolescente, rebelde. Fui jovem. Meu pai era duro, meu pai era... Todo mundo acha que minha mãe que é brava, né? Pastor Ciro bonzinho, pastor Osaide. É totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Pastor Osaide que me segurava a minha onda. Meu pai chegava junto. Meu pai dizia para os obreiros, tinha uns diáconos naquela época que usavam um uniforme branco com uma faixa assim no braço. Quem lembra disso? Uma faixa azul marinho. Os irmãos lembram. Eu tinha um medo quando eu via aquele uniforme. Que meu pai falou assim, ó, os diáconos têm toda a autoridade para corrigir meu filho, pode fazer o que quiser. Ai, Jesus. Ele pegava pela orelha, tá tudo certo, é isso mesmo, quebra ele. Então meu pai sempre foi muito duro. Minha mãe já foi muito de me proteger. E eu tive um problema com meu pai. Teve um dia que ele estava nervoso, eu também estava nervoso, eu já tinha alguma idade. E estou dando um testemunho pessoal, de experiência, porque a gente é humano, nós crescemos, nós evoluímos, e a gente quer ser transformado de glória em glória, não é verdade? Eu tive um desentendimento muito sério com meu pai. Tinham pessoas presentes e a gente bateu boca muito pesado. Ele falou uma palavra para mim que eu era preterido bastante, assim, eu carregava comigo uma mágoa. Por isso que eu quero fazer as coisas na igreja hoje. Porque, não sei, acho que talvez meu pai sempre me preteria. Chegava aqui, o pastor Ciro, o Cirinho não sabe nada, o Cirinho não manda nada, o Cirinho não faz nada. E eu ouvi isso algumas vezes. E eu carreguei isso comigo, carreguei. Talvez você carregue alguma palavra que a sua mãe falou, que o seu pai falou. Porque quando o pai e a mãe falam, é um peso muito grande, irmãos. E você quer mostrar para o seu pai que você serve para alguma coisa, que você tem valor, que você... Quem já quis fazer alguma coisa para que o pai visse assim e fala, puxa vida, você já teve? Não? Só eu? Então, eu queria que meu pai me reconhecesse. Pai, eu tenho valor, pai. Eu não sou, o senhor imagina que eu sou um menininho de sempre. Não é, eu tenho meu valor, eu posso ajudar, fazer alguma coisa. E um dia, fazendo um baldrame de uma casa, a primeira casa que eu estava fazendo para ele, quis me ajudar, uma casinha. E fazendo o baldrame, para quem não sabe o que é baldrame, é a estrutura, a fundação de uma casa. Meu pai existe um aparelho que vibra o concreto para deixar o concreto estabilizado dentro da casa. E eu fiquei vibrando, não sei o quê, mas eu já carregava esse remorso comigo. Por isso que a gente tem que resolver essas coisas. Eu já carregava palavras duras, mas eu também tinha meus erros, eu tenho meus erros. E eu vibrando ali, meu pai falou, vibra aqui, não deu para acudir, vibra, seu burro. Irmãos, eu explodi naquela hora. Falei, quem que é burro? Falei um monte para ele na frente de todo mundo.
Foi difícil para mim, porque eu falei, puxa, meu pai não me considera, mas não era isso, era a educação dele. Talvez ele veio de uma família diferente, criação dele, muitos filhos, mas eu não entendia isso. Meu pai me desprestigiava na minha frente, mas para as pessoas ele falava tudo de bom. Eu já peguei meu pai falando mal de pessoas, ele não sabia que eu estava falando bem de mim, mas para mim ele não me falava. Por isso que eu digo para você, pai, também, fale palavras boas para o seu filho. Pô, a gente como filho quer ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra. Pô, pai, tirei uma nota boa. Ah, você não fez mais que obrigação. O pai fez isso. Tá bom. Vamos aprender a valorizar. Aprenda a valorizar seu filho, irmãos. Que a gente quer um reconhecimento do pai, é muito importante. E depois daquele evento, eu fiquei sem falar com meu pai. Eu ia na casa da minha mãe, e nós não tínhamos mais diálogo. Meu pai não olhava para mim, eu não olhava para ele. Foram 3 meses, eu estou expondo uma vida aqui, porque a gente tem que viver as coisas e testemunhar. Foram 3 meses que eu ia na casa da minha mãe tentando fazer um meio de campo ali para a gente falar, para a gente conversar, mas não tinha acordo. Meu pai foi muito duro. Eu já estava morando sozinho, e um dia minha mãe conseguiu por muito esforço levar meu pai na minha casa. Meu pai foi, mas meu pai estava duro, meu pai estava inflexível. E eu comecei a buscar a Deus. Falei, pai, eu estou sendo injustiçado, eu não precisava ser chamado de burro na frente de todo mundo, fui humilhado. E eu reagi, eu achava que eu tinha todo o direito de reagir. Mas a palavra de Deus sempre falava comigo, perdoa. Mas como eu perdoo? Você vai lá e vai pedir perdão. Aliás, perdoa não, você vai pedir perdão. Eu pedi perdão, você vai pedir perdão. E o Espírito Santo me incomodando. Dormia as noites, mas como eu não aceitava isso? E minha mãe com muita dificuldade levou meu pai em casa. E eu lembro que meu pai chegou, estava na garagem, estava numa distância de uns 15 passos assim. E o Espírito Santo falou claramente no meu coração, vai lá e pede perdão para o seu pai. Mas foi forte, irmãos. E existe um momento de decisão. Existe um momento que você fala, ou você vai ou você não vai. Vou deixar todo o meu orgulho, todo o meu remorso, tudo aquilo que eu fiquei remoendo durante dias, pensando, poxa, meu pai não me considera, meu pai veio como ninguém, poxa, eu sou o único filho dele, parece que todo mundo presta, eu não presto, parece que ele dá valor para outras pessoas, eu não, sabe, o inimigo começa a pegar essas coisas e começa a fazer com que você, a sua mente, comece a trabalhar de maneira negativa nesse sentido. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu me levantei naquele dia. Eu lembro que eu estava mexendo não sei o que, e eu me levantei, e eu dei esses 15 passos. Mas esses 15 passos, irmãos, parecia uns 2 quilômetros, parecia que não chegava mais. Meu pai não me olhou, ele estava ali de pé. E Deus vai te dar força, meu irmão. Quando você toma uma atitude, Deus vai te dar força. E eu tive forças, eu cheguei, eu estava muito machucado. Muito machucado. Porque eu tentei algumas aproximações. Mas eu fui lá e abracei meu pai. Meu pai ficou inerte. Eu abracei ele. E chorando muito, muito, eu pedi perdão. Falei, pai, me perdoa, pai. Me perdoa, pai. Me perdoa por tudo que eu falei para o Senhor, me perdoa. O Senhor me perdoa, pai. Não teve nenhuma resposta. Mas eu vou te contar um segredo. Quando eu chorei, quando eu abracei, saiu uma nuvem, uma coisa pesada da minha vida. Fiquei livre, fiquei leve. Fiquei leve. Agora não é comigo, agora é com o Senhor. Vou resumir a história. Começamos a conversar de novo. E vou te contar, fomos os melhores amigos. De passear junto, de dar risada, de deitar na cama, os dois abraçados, conversar sobre
vários assuntos políticos internacionais. Eu tinha que saber o que eu ia falar, porque ele sabia das coisas. E hoje, aí eu perdi todo esse trauma. Eu tinha a maior liberdade de abraçar meu pai, beijava a careca dele e falava: eu te amo, pai. Ô pai, você sabe que eu te amo? Aí meu pai começou a falar para mim também: eu te amo, meu filho. Por quê? Porque ele tinha um recalque com o pai dele lá atrás. Ele não conseguia se expressar. Mas você vai quebrando, você vai falando para a pessoa: eu te amo. A pessoa não responde, daqui a pouco ela está falando: eu também te amo. Te amo é um negócio muito sério, irmãos. Você tem usado o te amo na sua casa? Eu falo todo tempo para minha filha, falo para minha mãe: eu te amo. A gente às vezes tem a disponibilidade, tem a tendência de falar coisas pesadas. Eu te amo. Quanto tempo será que você não fala para sua mãe? Quanto tempo será que você não fala eu te amo para o seu pai? Tem muita gente, eu converso com muita gente que tem remorso duro, pesado, de que fala: rapaz, eu tenho uma saudade, eu tenho um remorso, porque eu nunca falei eu te amo para o meu pai. Não deixe acontecer isso com você, porque depois que for para a sepultura, aquela cena de caixão lá, de chorar, isso aí não funciona nada, isso aí já não está mais aqui. Amém? Que nesse dia das mães, nós levemos em conta essa promessa de Deus, e Deus me abençoe, eu estou aqui, para que vá tudo bem, para que vá tudo bem. E se eu tivesse ficado com o meu orgulho, carregando aquelas palavras, tá vendo? E meu pai tivesse partido, e eu não tivesse reatado com ele essa amizade, essa coisa boa. Cuidei muito do meu pai ficou uns 3 meses direto no hospital, passei noites e noites e noites do lado dele. Ele conversava comigo e apertava minha mão, passava horas com a minha mão apertada. Coisa de amigo. Isso não tem preço, isso não tem preço. Honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai, mais do que seja honra. Mais do que seja honra. Eu faço, tá bom, pastor, dia das mães eu vou lá, levo um ramalhete de flores. Tem gente que não fala com o pai. Tem gente que tem o pai como inimigo. Tem gente que o pai chega em casa, você sai. Você sabe que eu estou falando com você. Esse orgulho que você tem, essa coisa que você está alimentando, só vai trazer morte para você. Mas se você ouvir a palavra de Deus e respeitar e se humilhar, você vai ser abençoado. Amém? Que você, essa experiência pessoal, é bom quando a gente fala com propriedade da experiência. Esse foi um momento da minha vida. Eu tinha 30 anos, mas depois, olha, então eu lembro do meu pai hoje, minha consciência, eu só lembro de amor, não tem peso nenhum. Meu pai partiu para a glória, ele me amava, eu amava ele, eu era meu amigo. Perguntava por mim sempre: quero o Cirinho, manda o Cirinho vir aqui. O Cirinho faz falta. Eu nunca tinha ouvido isso. O Cirinho faz falta, essa casa fica vazia sem o Cirinho, manda ele vir para cá. É muito gostoso ouvir isso. É muito, esse amor de pai e de mãe é muito. Por isso que Deus está dando realce para isso. Não deixe o tempo passar. Hoje é dia das mães, você tem oportunidade. Então talvez você esteja aqui e você não falou com a sua mãe. É o momento de você deixar tudo para trás, essas bobeiras, e você vai testemunhar. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. A gente vê testemunho de uma moça que ouviu uma mensagem pela internet. Por isso que a internet é importante. E o pastor pregando sobre isso, sobre relacionamento com o pai. E a moça fazia 15 anos que não falava com o pai. E ela dobrou os joelhos e falou, depois de ouvir a mensagem, falou: Deus, nesse próximo dia dos pais eu quero estar com meu pai. Faz 15 anos que eu não falo com ele, mas o Senhor é poderoso. E ela teve coragem, pegou o telefone, ligou para o pai. E o pai falou: vem cá minha filha, eu quero te ver também. E são grandes amigos. E ela mostrou a foto, mandou a foto: pastor, está aqui, eu estou com meu pai, estou feliz da vida. Deixou o defunto de lado. Isso é defunto que a gente carrega, esses remorsos, essas coisas, isso é tudo orgulho besta. Então,
Essa é a promessa que Deus nos deu. Vamos ser abençoados? Vamos honrar nosso pai, nossa mãe. Enquanto sua mãe e seu pai têm vida, dê carinho, de verdade mesmo. Dê amor de verdade. Olha no olho, não aquele negócio de lá, de abraço. Olha no olho e fala, eu te amo. Mesmo que ele não olhe para você, mesmo que ele tenha vergonha. Irmãos, é um conflito de geração. Tem geração que é diferente. A família do meu pai tinha não sei quantos filhos. Naquela época o pessoal fazia filho, bastante. Isso é 12 irmãos, né? Um monte de irmão. Meu pai fugiu da casa dele. Meu pai brigou com meu avô. Por isso que ele tinha esse problema. Mas o eu te amo vai quebrar todas as barreiras em nome de Jesus. Amém. Leve com você. Siga essa experiência. E Deus vai te dar a vitória. Você vai ver, você vai deixar um fardo pesado para trás. Você vai viver leve, viver tranquilo. E o principal, vai ter a bênção de Deus, essa promessa aqui de você, que vai tudo bem. Tudo bem.